pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na videoaula de hoje falaremos sobre as operações com radicais. Bom, pessoal, então para começar a videoaula de hoje nós falaremos sobre a adição de radicais. Então, assim como todas as outras adições que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida escolar, seja adição com números inteiros, números decimais, fracionários, então a gente aprende que nós só podemos adicionar números, né, que têm a mesma característica. E o mesmo vai acontecer aqui com os radicais. A adição de radicais, ela só vai ocorrer se os radicais forem radicais semelhantes. Então eu deixei aqui até a palavra grifada. O que vem a ser radicais semelhantes? Os radicais, eles vão ser semelhantes quando eles possuírem aqui, então, o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, primeiro eu vou ter que analisar aqui o índice e o radicando, né, que é o valor que está dentro da raiz, se eles são idênticos. Se sim, né, então quer dizer que os radicais aqui que eu estou adicionando, eles são semelhantes. E aí vai poder ocorrer essa adição, tá? Bom, então analiso os radicais, eles são semelhantes. Como que a gente vai adicionar, então, esses radicais? Então, olha lá, nós vamos adicionar os coeficientes. O que é o coeficiente? O coeficiente é o valor que vem aqui na frente. Então, vamos supor que esse meu radical ele vem acompanhado aqui do coeficiente x, né? O número que vem aqui na frente. Então, a gente adiciona os coeficientes e mantemos os radicais. Em linguagem matemática, então, supondo que eu tenho lá x vezes a raiz enésima de a adicionado a y vezes a raiz enésima de a. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vou adicionar os meus coeficientes, x mais y, e vou manter o radical, vezes a raiz enésima de a. Então, deixa eu circular aqui. Então, na prática, como isso vai funcionar? Então, supondo que eu tenha lá 3 raiz quadrada de 9, adicionado a 5 raiz quadrada de 9. Então, primeiro eu vou analisar. Bom, os meus radicais, eles são semelhantes, porque aqui eu tenho o índice 2 e aqui o índice 2. E além disso, né, ó, o meu radicando aqui no primeiro é 9 e aqui também é 9. Então, a gente pode fazer essa adição. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os coeficientes, que é o 3, e adicionar com o coeficiente 5, multiplicado pela raiz quadrada de 9. Bom, 3 mais 5, 8. Então, isso aqui dá 8 raiz quadrada do 9. Para esse caso, a raiz quadrada do 9 existe, é um número inteiro, né? A raiz quadrada do 9 é um número inteiro, que é 3. Então, para esse caso, eu posso substituir a raiz quadrada aqui do 9 por 3. Então, fica 8 vezes 3, que é 24. Bom, e se for 2 raiz cúbica de 2 adicionado a 9 raiz cúbica do 2? Então, vou olhar. Olha, primeiro eu vou olhar se são semelhantes. Índice 3, índice 3. Radicando 2, radicando 2. Então, são semelhantes, a gente pode adicionar. Então, eu faço 2 mais 9 vezes a raiz cúbica de 2. 2 mais 9 é 11, então vai dar 11 raiz cúbica do 2. Bom, como a raiz cúbica do 2 é um número irracional, então a gente vai deixar aqui a nossa resposta como 11 raiz cúbica do 2. Tá? Lá em cima tinha dado 24, um valor inteiro. Aqui embaixo, o nosso resultado é um resultado irracional, porque a raiz quadrada a raiz cúbica de 2 é irracional, então 11 vezes a raiz cúbica de 2 também vai ser um resultado irracional. Aqui, e se for a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 7? Bom, então eu vou analisar. Índice 2, índice 2, radicando 7, radicando 7. Esses radicais são semelhantes, então a gente pode efetuar a adição. Aí eu vou olhar e falar assim, mas não tem coeficiente algum aqui na frente dessas raízes. Então, de novo, quando não aparece valor algum aqui no coeficiente, a gente sabe que é o 1.
Então, 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes a raiz quadrada de 7 é o mesmo que a raiz quadrada de 7. Então, a gente soma 1 mais 1 vezes a raiz quadrada de 7. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de 7. Então, tanto é, quanto que é a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 7? É 2 vezes a raiz quadrada de 7. E a raiz quadrada de 7 também é um número irracional. Então, a gente pode deixar o nosso resultado aqui como 2 raiz de 7. O que acontece se os meus radicais não forem semelhantes? Então, como exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 adicionada à raiz quadrada de 7. Bom, olha aqui, meu índice é 2, o índice é 2. Até aí tudo bem. Radicando 5, radicando 7. Bom, então esses radicais eles não são semelhantes e eu não consigo efetuar essa adição. Então, eu vou deixar como raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Esse vai ser o meu resultado. Eu não consigo aqui efetuar essa adição, não consigo simplificar, né, esse meu resultado. Então, ele vai ficar dessa mesma forma. A subtração de radicais, ela vai funcionar da mesma maneira que a adição. A gente só pode subtrair radicais se esses radicais eles forem semelhantes, ou seja, tiver o mesmo índice e o mesmo radicando. Se os radicais forem semelhantes, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair os coeficientes, que são aqueles números que vêm acompanhando lá na frente do meu radical, e vai manter esses radicais. Então, olha lá. Então, a formulinha aqui, ó. Então, se eu tenho x vezes a raiz enésima de a subtraído a y vezes a raiz enésima de a, então, radicais aqui são semelhantes, isso é o mesmo que x menos y vezes a raiz enésima de a. Bom, aqui, então, vamos lá para alguns exemplos. Supondo que eu tenha 9 raiz quadrada de 3 menos 8 raiz quadrada. Os radicais, eles são semelhantes? Sim, porque, ó, meu expoente aqui é 2, expoente 2. Radicando aqui é 3, radicando 3. Então, a gente pode efetuar a subtração. Vou fazer 9 menos 8 vezes a raiz quadrada do 3. 9 menos 8, 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes a raiz quadrada do 3. E 1 vezes a raiz quadrada do 3 é o mesmo que a raiz quadrada do 3. Lembra lá, quando o nosso expoente é 1, eu posso ocultar ele ali na minha multiplicação, porque o 1 é o elemento neutro da minha multiplicação. Meu exemplo 2, então aqui na subtração eu não vou ficar fazendo muitos exemplos, que é bem parecido com a adição, só que no caso a gente subtrai os expoentes. E se eu tiver aqui uma subtração onde os radicais eles são diferentes, eles não são semelhantes. Bom, então primeiro eu vou analisar. Os radicais são semelhantes? Não, olha lá. Aqui eu tenho índice 5 e aqui índice 2. Então, eu não consigo efetuar aqui essa subtração. Então, vai continuar como 10 raiz quinta de 3 subtraído de 10 raiz quadrada do 3, tá? Então, a gente não consegue aí melhorar, né, simplificar esse meu resultado. Bom, a multiplicação de radicais, ela pode acontecer tanto se os radicais forem semelhantes, né, se forem radicais que têm o mesmo índice, quanto se os radicais não tiverem o mesmo índice. E a gente vai ver como vai funcionar para cada um dos casos. Então, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é quando os radicais eles têm o mesmo índice. Então, o que a gente faz? A gente mantém o índice e multiplica os coeficientes desses radicandos. Então, olha lá. Então, eu tenho lá x vezes a raiz enésima de a multiplicado por y vezes a raiz enésima de b. Então, eu vou pegar os meus coeficientes x e y e vou multiplicá-los. E vou multiplicar aqui, então, pela raiz enésima de a vezes b. Então, tá vendo? Eu multiplico coeficiente com coeficiente, mantenho o meu índice aqui na raiz, então, a raiz enésima de a vezes b. E aí, dentro lá da minha raiz, eu vou multiplicar os meus radicandos. Então, vamos
circular aqui esse nosso primeiro caso. Aqui, exemplo. Então, quero calcular 3 raiz quadrada do 3 multiplicado por 4 raiz quadrada do 9. Então, isso aqui é o mesmo que, então, ó, tem o mesmo índice. Então, eu vou pegar coeficiente, multiplicar com coeficiente. Então, vai ser 3 vezes 4 vezes a raiz quadrada, a gente mantém o índice 2, de 3 vezes 9. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12. 12, raiz quadrada de 27. Então, esse aqui, no caso, seria o nosso resultado. Exemplo B. 2 raiz cúbica de 5 vezes 4 raiz cúbica de 2. Então, isso aqui possui o mesmo índice. Então, a gente vai multiplicar coeficiente com coeficiente. 2 vezes 4 vezes a raiz cúbica de 5 vezes 2. 2 vezes 4 é 8. 8 raiz cúbica de 10. Então, esse, no caso, é o nosso resultado. Bom, agora o segundo caso de multiplicação de radicais é para quando os índices são diferentes. E para esse caso, a gente vai utilizar uma propriedade de radicais. Então, se você se recorda, lá na videoaula de radicais, nós vimos a seguinte propriedade. Então, se eu tenho lá a raiz enésima de A, né, A elevado a M, por exemplo, eu posso multiplicar esse meu índice por um valor qualquer, desde que eu também multiplique o expoente do meu radicando. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, esse meu n por um valor qualquer, vou chamar de p, desde que o meu m eu também multiplique por p, tá? E para que a gente vai utilizar essa propriedade? Para poder reduzir, né, os meus índices que antes eram diferentes, a um mesmo valor, ok? Então, que a gente vai fazer isso. Então, aqui, eu tenho a multiplicação x vezes a raiz enésima de A, multiplicado por y vezes a raiz mésima de B. Então, reparem que os índices, né, dos meus radicais, eles são diferentes. Então, eu tenho que deixar esses índices iguais. Então, o que a gente vai fazer? Um truque. Eu vou multiplicar aqui o n por m. Então, olha lá. Então, isso aqui vai ser, ó, x vezes a raiz de n vezes m. E aí, também, por consequência, né, lá daquela propriedade, o meu expoente aqui também vai ter que ser multiplicado por m. Já no meu outro fator aqui da multiplicação, antes era m. Então, eu vou multiplicá-lo por n. E aqui dentro do meu expoente, eu também vou ter que multiplicar por n. Depois que eu deixei, então, olha lá, os meus índices agora já estão iguais. N vezes m em um, n vezes n no outro. Aí, então, a gente vai aplicar o primeiro caso de multiplicação. Multiplico os coeficientes, mantenho o meu índice e multiplico, então, radicandos aqui dentro do meu radical. Então, vamos lá para um exemplo, supondo que eu tenho aqui 3 vezes a raiz quadrada de 5. E eu tenho que multiplicar por 4 raiz cúbica de 2. Então, olha lá, os meus índices são diferentes. O que eu vou fazer? Essa primeira raiz aqui, eu vou multiplicá-la por 3, né? Porque o índice da minha outra raiz é 3. E essa raiz aqui, então, ó, essa aqui eu vou multiplicar por 3. E essa daqui eu vou multiplicar por 2. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2 vezes 3, dentro da minha raiz, 5 elevado a 3. Multiplicado por 4, raiz, aqui no meu índice, 3 vezes 2, dentro da raiz, 2 elevado a 2. E isso aqui vai ser igual, então, a 3, 2 vezes 3, 6, 5 elevado a 3, vezes
vezes 4, raiz aqui 6 elevado a 2 elevado a 2. Aí aqui, ó, vou multiplicar. 4 vezes 3, ó, 4 vezes 3, 12. Então, dá 12 raiz sexta de 5 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Bom, se eu quiser melhorar aqui esses resultados, eu posso calcular quanto que é 5 elevado a 3 e 2 elevado a 2. 5 elevado a 3, então vai ficar 12 vezes a raiz sexta. 5 elevado a 3 é 125, vezes 2 elevado a 2, que é 4. Então, isso aqui vai dar 12 vezes a raiz sexta de 500. Bom, na divisão de radicais vai funcionar da mesma maneira como na multiplicação. Se os índices forem iguais, então a gente vai dividir os coeficientes, mantém o índice e faz a divisão ali entre os radicandos. Se os índices forem diferentes, a gente vai ter que transformar esses índices, né, em índices iguais, usando aquele processo na igual da multiplicação. E aí sim a gente vai realizar essa divisão. Então, vamos aqui, ó, circular, né, essa expressão aqui. Então, olha lá. Supondo, nesse caso aqui, os meus índices eram diferentes. Então, o que eu fiz? Essa primeira raiz, o índice n, eu multipliquei ele por m. Então, eu multiplico por n. Aqui dentro eu também tenho que elevar a m. Embaixo era m, multiplico por n. E aqui dentro, né, o b, elevei a n. E aí, o meu resultado vai ser quem? Eu vou pegar o x, vou dividir por y. A raiz, então, ó, n vezes m, de a elevado a n, dividido por b elevado a n. Bom, então vamos lá para alguns exemplos da divisão. Então, aqui no meu exemplo A, eu tenho lá 4 raiz quadrada de 10, dividido por 2 raiz quadrada de 5. Os índices, eles já são iguais, então a gente não precisa efetuar nenhum procedimento para igualá-los. Então, a gente já pode pegar o 4 e dividir por 2. E aqui, ó, manter a raiz quadrada de 10 dividido por 5. Então, 4 dá para dividir por 2, então a gente pode efetuar essa divisão. 4 dividido por 2, 2. Então, vai dar 2 raiz quadrada. E aqui dentro, ó, 10 dividido por 5 dá 2 também. Então, a gente pode efetuar essa divisão. Então, o meu resultado dá 2 vezes a raiz quadrada de 2. Exemplo B. Então, eu tenho lá 5 raiz quadrada do 3 dividido por 2 raiz cúbica do 2. Então, primeira coisa, a gente vai analisar. Olha lá o meu índice. Em um é 2 e no outro é 3. Então, a gente tem que fazer o quê? Deixar esses índices iguais. Para isso, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 5 vezes a raiz. Vou multiplicar esse meu expoente por 3. E aqui dentro, eu vou elevar ao expoente 3. Dividido por 2 vezes a raiz. Aqui o meu índice 3, eu vou multiplicar por 2. Aí dentro da raiz, 2 elevado a 2. Por que eu fiz isso? Ó, então, o expoente 2 eu multipliquei por 3, que era o expoente de baixo. E aqui embaixo também, o expoente 3 eu multipliquei pelo 2, que era o expoente de cima. E aí, o valor que eu multiplico aqui fora, tenho que colocar ali no meu expoente do meu radicando. Então, isso fica 5 vezes a raiz sexta, 3 elevado à terceira potência é 27. Então, eu já posso até resolver isso aqui. Dividido por 2, raiz sexta, 2 elevado a 2, 4. Então, agora aqui, ó, a gente tem 5 sobre 2, vezes a raiz sexta de 27 quartos. Bom, como 5 dividido por 2 dá um número decimal, eu vou deixar na forma de fração. A fração 5 meios. E aqui dentro da raiz, 27 dividido por 4 também dá um número decimal. Então, vamos deixar na forma de fração mesmo. E essa aqui, no caso, seria a nossa resposta. Então, assim, como eu sempre falo, né, aqui eu tô colocando alguns exemplos para vocês. Num primeiro momento, né, pode ser
difícil a gente entender e decorar essas regrinhas, mas a matemática é muito treino, então eu sugiro para vocês que vocês treinem bastante aí, façam bastante exercícios, atividades, para que vocês aí entendam todo o procedimento, né, de como realizar a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Então eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouco sobre essas operações, o que ficou aí de dificuldade. Se vocês não entenderam alguma parte, né, da videoaula de hoje, deixem aí nos comentários de vocês, né? Ou se vocês entenderam, gostaram, também deixem nos comentários. Deixem também sugestões, né? Caso tenha algo que você tenha visto sobre radicais e que você queira, né, uma explicação mais aprofundada, também comente aí pra gente para poder estar preparando mais videoaulas para vocês. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!